O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João, o Batista, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e que seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui da comunidade Sagrada Família, nós estamos iniciando agora um tempo que é chamado Tempo Comum. Tempo Comum que vai percorrer 34 domingos. No meio, vamos parar, porque vai entrar alguns tempos especiais, como, por exemplo, depois da quarta-feira de cinza, o tempo da Quaresma, depois Semana Santa, depois o tempo da Páscoa, até Pentecostes. Esse é tempo especial que vai entrar no meio desses 34 domingos do tempo comum. Depois da festa da Páscoa, aí retomamos os domingos do tempo comum até o último domingo, onde nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. E assim fecha-se esse ano litúrgico que iniciamos com o Advento, preparação para a chegada do nosso Salvador, Deus que se humaniza, se torna gente humana, faz parte da nossa humanidade. Isso é fundamental para a gente entender o resto do nosso calendário litúrgico, porque o alicerce, o fundamento do calendário litúrgico é esse Deus que se faz humano, que nós celebramos agora no tempo de Natal. Portanto, Natal é uma festa de grande importância, é um tempo especial, o período de Natal, que vai exatamente na preparação com o Advento, festa de Natal, festa da padroeira, do padroeiro de vocês, aqui festa da Sagrada Família, até a visita dos reis, que vêm de longe,
que vai mostrar que esse menino, ele veio não apenas para o seu povo da sua raça, mas para o seu povo da sua humanidade, portanto, o povo do mundo todo. O calendário litúrgico agora, nos tempos comuns, ele iniciou na segunda-feira. Ele inicia com o batismo de Jesus, que infelizmente não teve domingo para colocar essa festa do batismo de Jesus, e a igreja colocou numa segunda-feira, onde, infelizmente, devido ao trabalho e atividades que nós temos e tantos afazeres, a gente não tem condição de ir participar na missa normalmente durante a semana. Mas eu vou lembrar porque essa festa do batismo de Jesus, que abre esse calendário litúrgico dos tempos comuns, é a festa do batismo. E é de suma importância porque ela é a base. Então, diz assim, na leitura da festa do batismo de Jesus, que corresponde ao primeiro domingo do tempo comum. Nós estamos já hoje no segundo. Então, é João Batista que disse que ele batiza com água para a conversão dos pecados, mas virá alguém mais forte do que ele, do que João Batista, que batizará com o Espírito Santo. Fundamental. O que vem, Jesus, portanto, aquele que nasceu de Maria, tornando humano como todos nós, ele vai nos introduzir, vai nos emergir dentro da água, mas no significado, não dentro da água, mas dentro do Espírito de Deus. Ele nos faz emergir dentro do Espírito de Deus, e para saber como é o Espírito de Deus, nós precisamos conhecer, portanto, quem é esse, que de Deus se humaniza e nos mostra a vontade de Deus. Então, depois disse, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. João já tinha saído do templo, nós explicamos isso no tempo do Advento, no final, saiu do templo, foi no outro lado do Jordão, uns 32 quilômetros longe, e aí todo o povo ia se batizar, e Jesus foi lá também, fazendo-se também tipo discípulo do próprio João Batista. Até ele, o próprio Jesus, vai ser revelado quem ele é por João Batista, que é a leitura nossa hoje. Logo que ele saiu do Rio Jordão, então aí Marcos nos coloca essa visão muito importante. E logo ao sair da água, Jesus, ele viu o céu se abrindo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele. Isso é muito importante perceber. A pomba não é o Espírito Santo. A pomba é uma imagem que foi criada pelo evangelista para representar o Espírito Santo. Mas a pomba não é o Espírito Santo. Então, ele viu Jesus, o Espírito, descer sobre ele e tomar conta dele. De agora em diante, Jesus vai agir por esse Espírito de Deus. Por isso, se nós queremos saber como que é o Espírito de Deus, nós precisamos conhecer passo a passo quem é Jesus Cristo, que, como diz o Concílio Vaticano II, é o fundamento da nossa fé. A nossa fé é alicerçada sobre esse fundamento que é Jesus, e é por isso que é tão importante a gente conhecer esse Jesus verdadeiro. Porque tem muito Jesus por aí no imaginário popular, pregado por pregadores, que fala sobre Jesus, e muitas essas pregações, infelizmente, são imaginárias, são criadas. Nós temos o Evangelho, 4 Evangelhos, que nos contam exatamente sobre Jesus, o seu projeto, e a partir disso nós vamos perceber como é o Espírito de Deus, para a gente poder fazer a sua vontade. Então, e logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és
o meu filho amado. Aqui nós temos já o primeiro grande reconhecimento, logo no primeiro domingo do tempo comum, dizendo, vindo de Deus, a voz que vem de Deus, esse é meu filho amado. E aí completa, em ti ponho o meu bem-querer. Porque ele é o amado do Pai? Muito simples isso, é porque ele faz a vontade do Pai. Ele atende ao seu chamado, ele ouve o Pai, e por isso que o evangelista Marcos ele vai colocar em vários momentos, Jesus ele saía da multidão, saía dos apóstolos que o acompanhavam e ficava para ele poder ouvir bem aquilo que Deus Pai exatamente quer dele e realizar a sua vontade. Não sei se vocês perceberam, abrindo uma pequena parêntese, o Papa nosso, Francisco, no mês de outubro, tivemos aquilo que é conhecido como Sínodo, em Roma, onde chamou bispos escolhidos do mundo todo, onde chamou padres, irmãs, onde chamou leigos, onde chamou ministros, chamou gente do mundo inteiro, para fazer esse sínodo sobre a sinodalidade, quer dizer, como podemos caminhar juntos, como podemos construir a vida juntos. Uma das coisas que o Papa pedia sempre foi essa: fiquem em silêncio, para poder ouvir as vozes, ouvir a criança, o choro, ouvir as necessidades das pessoas, ouvir. Nós temos a grande tendência, porque nós queremos sempre apresentar a nós mesmos, nós somos os mais importantes, falar, mas escuta um pouco o outro, escuta a criança, escuta o jovem, escuta o adolescente, escuta o povo da rua, escuta os necessitados. Não, eu quero falar. E o Papa insiste, precisamos ouvir. Esse sínodo ele vai continuar em outubro do ano que vem, onde vai fechar finalmente esse sínodo em Roma. Mas durante esse tempo agora, de outubro que passou para outubro que vem, vamos ouvir, tentar fechar um pouquinho a boca, tentar deixar a nossa mente aberta para a gente conhecer a realidade, e por isso precisamos ter silêncio. Voltando então à nossa leitura agora, então nós temos no primeiro domingo do tempo comum, no batismo de Jesus, a confirmação do Pai: é esse que é meu filho amado. Por quê? Porque é ele que faz a minha vontade, é ele que cumpre a minha vontade, ele que me ouve e ele que faz. Nós temos a transfiguração depois, cumprimento dessa leitura de hoje, onde vai dizer a voz que veio do céu: este é o meu filho amado, e a mesma palavra, e depois ele acrescenta uma outra palavra: escutem o que ele diz. Tem muitas vozes, tem muita gente por aí pregando, falando, propondo vidas e propondo projetos imaginários e futuros. Tem muita gente, mas quem é que vai nos trazer a verdade? É esse, Jesus. E é por isso que a igreja nos propõe, em todas as missas, principalmente no domingo, nos propõe a leitura esse ano do Evangelho de Marcos, para a gente poder conhecer quem é Ele, o que ele nos ensina, o que ele nos propõe como seu projeto de vida, porque o que ele nos disse, nos ensina, é o que Deus quer. Se eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu preciso ouvir Ele. Você vê a igreja agora na leitura de hoje, segundo domingo do tempo comum. A primeira leitura que coloca é uma leitura que é estudada no catecismo como uma das primeiras aulas. Quando é criança, todos vocês, se fizeram catecismo, vão lembrar dessa primeira leitura aqui de Samuel, que a mãe dele era velha
e era estéril, leitura que apareceu numa terça-feira da semana passada, aonde ela foi no templo e pediu a Deus a graça de ter um filho, e se tivesse um filho homem, ela dedicaria esse filho ao templo, e teve filho. E esse filho, quando cresceu um pouquinho, podia se virar sozinho, ela levou ao templo e entregou a esse tal de Eli, que estava tomando conta do templo. Aí tem a história nossa. Samuel era chamado esse filho. Está no templo. E aí veio a voz. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele responde: eis aqui. O que ele fez? Ele foi procurar onde estava o velho Eli, que tomava conta do templo. O Senhor me chamou? Não, vai dormir. Pela segunda vez: Samuel, Samuel. Foi lá. O Senhor me chamou? O velho Eli disse: não chamei, vai dormir. Terceira vez: Samuel, Samuel. O Senhor me chamou? Foi lá ver. O Senhor me chamou? Não. A próxima vez, disse Eli, porque percebeu que isso é a voz que ele estava ouvindo dentro dele, e é a voz de Deus. Ele disse: a próxima vez, volta a deitar-te, e se alguém te chamar, porque ele percebeu que é a voz de Deus, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. Que teu servo escuta. Essa leitura é apresentada como Samuel, que a mãe dele quis dedicá-lo para Deus e levou no templo. Isso é a mentalidade do Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento, já expliquei isso várias vezes, em todo o Antigo Testamento, Deus foi colocado dentro de 4 paredes no templo. E para se encontrar com Deus, tinha que fazer a peregrinação toda, ir até Jerusalém, onde estava o templo, e aí se encontra com Deus, faz as suas orações, agradece a Deus, faz os seus sacrifícios, faz os sacrifícios dos seus pecados, e aí você volta para casa. Esse é o projeto do Antigo Testamento. Deus está no templo. Jesus vai mudar tudo isso, por isso que nós precisamos ouvir agora e ver, ouvir e ver. Assim como disse a nossa leitura do Santo Evangelho, quando João Batista indicou aos seus discípulos, vendo Jesus passar: eis o Cordeiro de Deus. Num trecho anterior ele já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Frase que nós usamos em todas as missas, na Eucaristia. Agora, eis o Cordeiro de Deus. E aí 2 discípulos foram atrás de Jesus. E aí Jesus olhou para trás e disse para eles: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vem e vê. Vem, tem que caminhar e vê, observa, nota. Esse é o projeto que Jesus vai apresentar a esses discípulos, se eles quiserem conhecer o projeto de Deus, verdadeiro e único, que é diferente do projeto do Antigo Testamento, onde Deus estava no templo. E Jesus vai mostrar para eles, durante o Evangelho de Marcos, nós vamos aprender isso devagarzinho, através do que Jesus faz, do que Jesus ensina, que nós precisamos notar. Ele vai mostrar aonde é que Deus está presente. E Jesus vai dizer: Deus não está presente no templo, Deus está presente naquilo que Ele criou. O que foi que Deus criou? Ficou registrados na nossa Bíblia na primeira página, na criação. Que na primeira introdução aqui, na oração que nós fizemos, veja bem, a antífona da entrada de hoje: toda a terra vos adore com respeito. A terra não é só o ser humano. Toda a terra, os animais, os bichos, os pássaros, os peixes, as árvores,
os insetos, toda a terra vos adore com respeito. Quer dizer, toda a terra, todos os animais cumprem a sua função na criação que Deus fez. Quem não respeita essa criação de Deus e faz diferente daquilo que Deus criou, somos nós, pela nossa cabeça e a razão, construindo o nosso mundo do jeito nosso, muitas vezes contrariando a esse projeto de Deus criado na criação. Então toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome, o Altíssimo. Depois, na coleta, na oração principal, depois do hino de louvor, veja bem a oração que coloca para nós hoje. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Deus sempre quer a paz. É nós, com nossa cabeça, com nossos projetos, achando quem somos nós, somos maiores do que todos, é que nós organizamos a criação de Deus e a vida, aquilo que está na vida, de acordo com os nossos interesses, que na maioria das vezes puxa a brasa para a nossa sardinha, e aí a gente faz o que nos interessa simplesmente e não olhamos a tudo que existe. Veja bem o que estamos fazendo com toda a criação de Deus, com toda a obra maravilhosa de Deus. Veja tudo aquilo que está se revoltando na própria natureza. São sinais que estão acontecendo que nós, seres humanos, em vez de preservar, conservar aquilo que Deus criou, que é a sua vontade e a sua criação, nós estamos destruindo, porque interesse da ganância. Eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. Não me interessam os outros. Agora, o evangelho de hoje, ele disse aos discípulos, vem e vê. Tem que ver, tem que ir lá. Quando ele disse onde moras, aqui, não significa o endereço da sua casa, aí, número 50. O verbo que ele usa é permanece, onde você está, onde você convive, com quem você se relaciona. Como é a sua rua, o seu bairro, como são as pessoas com quem você se relaciona. Vem e vê. Esse é o meu mundo, onde eu vivo. E veja, o mundo de miséria, porque não tem salário. É um mundo de sofrimento, de tantos e tantos doentes, que depois Jesus ele vai assumir para curar. Vem e vê. Foram e ficaram lá mais ou menos até 4 horas da tarde, quase o dia inteiro. Aqui não diz, mas a gente pode imaginar sobre o que será que eles conversaram. Esses 2 discípulos com Jesus. E Jesus, será que a mãe não estava presente? A gente pode imaginar. Preparando o almoço. Será que a mãe não estava ouvindo o que eles estavam conversando? E do que se conversavam? Quando você recebe uma visita lá do Nordeste dos seus parentes, ou você vai lá visitar alguém que está lá aproveitando o tempo de férias, sobre o que se conversa? Você conversa sobre a família, você conversa sobre os problemas, você conversa sobre seu filho que está envolvido com outro grupo, que não consegue controlar, que ele quer fazer o que bem entender, você conversa sobre a vida, sobre tudo. O que eles conversaram entre si? Com certeza entrou a ansiedade desses discípulos, porque os discípulos que Jesus vai escolher, que eram já alguns deles discípulos de João Batista, estavam preocupados com a situação do seu povo. O nosso povo está sofrendo, nós estamos sendo dominados, tudo que nós produzimos, o poder de Roma nos tira tudo, e depois o templo nos tira mais um pedaço muito grande. Como que nós ficamos para viver? Por isso tantas doenças, tanta gente sofrida. Esse é o assunto que merece discutir. O que será que eram os assuntos que eles discutiram? Ficaram até 4 horas da tarde. Depois tem a última parte aqui, onde ela vai dizer André, que aí ele dá o nome de um dos 2 discípulos,
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Seguiram, foram ver onde mora. Isso é muito importante para todo o nosso trabalho de pastoral. Eu me lembro orientação de Dom Paulo Evaristo Ans, que era cardeal em São Paulo, 50 anos atrás, quando nós chegamos aqui, era ainda Dom Paulo Evaristo Ans, ele orientava sempre a gente: vai conhecer, conhece o chão, vai visitar, vai tomar café numa casa, toma café noutra casa. Alguém vem com problema e diz: eu vou te visitar na sua casa. E nós fizemos isso. Na época, nós visitamos todas as casas, uma por uma atrás da outra. E entramos dentro da casa. Uma vez, eu me lembro, lá no cruzeiro, lá em cima, uma senhora tinha uma criança, era largada do marido já. E aí eu entrei lá para tomar café, estava preparando uma coisa para a criança. Aí, ela me ofereceu, eu falei: eu pego um pouquinho. Ah, você come isso também? Eu como de tudo. Você veja bem, essa visita, essa mulher nunca esqueceu. Por isso, vem e vê. Vem ver a realidade. Porque aí vai me compreender porque eu tenho essa postura, outra postura, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque você vai compreender a minha situação. Principalmente a situação de miséria, de penúria que estou vivendo. E ficaram com ele. Aí, saindo, André vai encontrar o seu irmão Simão, que era um dos dois que ouviram as palavras de João, André, e que seguiram Jesus. André foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: encontramos o Messias. Essa palavra Messias é importante ser usada porque dentro da cultura judaica, Messias tem um valor imprescindível, que significa aquele que vem nos salvar. O escolhido de Deus, prometido no Antigo Testamento, o ungido de Deus. Messias significa, inclusive, a palavra traduzida ungido de Deus. Mas ele vai dizer: esse Messias é o que vocês estão chamando de Cristo. Dentro da cultura judaica, eles não entendem o que é Cristo. Dentro da cultura judaica, eles entendem o que é Messias. E precisamos deixar essa palavra Messias, porque é o esperado para nos salvar, que nós celebramos agora o nascimento dele, humano como todos nós. E aí encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Você vê como que eles fazem, como nós fazemos, como nossos irmãos evangélicos fazem. Quando um vira evangélico, o que ele faz? Ele chega em casa, quer convencer o pai, a mãe, o tio, a tia, o filho, o neto, para tentar convencê-lo, para levá-lo para a igreja onde ele agora achou, naquele momento, aqui que está Jesus. E quer levar todo mundo. E começa a criar brigas, até dentro da própria família. A própria religião acaba dividindo as famílias, né? Então, o que eles fizeram? Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu o seu irmão a Jesus. E Jesus olhou bem para Simão e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Por isso que vai aparecer no Evangelho o nome de Pedro como um dos apóstolos, que mais tarde, em vez de ser chamado Simão, ele passa a ser chamado, com mudança de nome, de Pedro. E essa mudança ela é muito importante na Bíblia, porque no Antigo Testamento todo, ele tem esse significado. Se Jesus está mudando o nome, é que ele quer que você seja uma outra pessoa. Não aquilo que você pensou, construiu, mas aquilo que agora eu trouxe do Pai, e você vai me seguir. E Pedro deu muita dor de cabeça para Jesus. Foi só depois da morte e ressurreição de Jesus que caiu a ficha, se arrependeu. E aí no Evangelho de João, capítulo 21, vai ter a reabilitação de Pedro. Arrependido dos seus desvios, mas humilde, reconhece o seu erro e reconhece que realmente é esse que é o verdadeiro enviado de Deus, que é Jesus. Por isso a igreja, então, nesses 2 domingos que nós estamos celebrando, do batismo e de hoje, segundo domingo, ele está nos dizendo: olha,
Foi a voz de Deus que disse: este é o meu filho amado. Que na transfiguração, portanto, escutem ele. E aí, indicação de João Batista aos seus próprios discípulos para agora seguir o novo mestre, que é Jesus. É ele que é o Cordeiro de Deus. É ele, com seu projeto, com seu ensinamento e com seu exemplo, que vai nos redimir, que vai nos mostrar o caminho novo. Por isso, na transfiguração, escutai-o. Ou então, nas bodas de Caná, como disse a Maria, disse para eles: façam o que ele vos disser. E com esse projeto, o Antigo Testamento, o projeto do Antigo Testamento tem que ceder o lugar àquele que é novo, o novo que é Jesus, o projeto que ele trouxe do Pai. Eu convido a todos nós e todos que ouvem essa mensagem, para integrar esse caminho que a igreja quer fazer para nós, de conhecer quem é esse Jesus, escolhido por Deus, enviado por Deus, se humanizou, ser humano como todos nós, mas ele tem a chave que depois vai entregar para Pedro. Ele tem a chave da salvação. Ele tem o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostra como é que podemos ouvir aquilo que Samuel ouviu, mas não percebeu. Vocês perceberam que na leitura de Samuel, e eu termino com isso, na leitura de Samuel é interessante. Ele vai lá e escuta uma voz. Essa voz está dentro dele. Essa voz está dentro dele. Ele não ouviu a voz. Portanto, é algo que vem de dentro e ele escuta essa voz. Não sabe decifrar o que é. Ele pensou que foi Eli. Isso acontece na nossa vida. Deus fala na nossa vida, Deus fala no nosso coração, e muitas vezes nós ficamos ouvindo tantas e tantas vozes, tantos e tantos ministros, padres, religiosos, evangélicos, pastores, todos se apresentam com a religião como se fossem enviados por Deus. O único enviado por Deus que serve como modelo, cheio do Espírito de Deus, é seu Filho Jesus Cristo, a qual todos nós devemos encaminhar para conhecer e construir a nossa história a partir desse Jesus. Portanto, precisamos prestar muita atenção. Não é o religioso que fala em nome de Deus. Parece heresia. Não é o religioso que fala em nome de Deus. É a vida que ele criou. É a natureza que ele criou. É a amizade entre as pessoas. É a convivência humana. É a criança no colo da mãe que fala o que a mãe deve fazer. Deus fala através da sua criação. Nós fomos desviados a entender e perceber que Deus nos fala através do religioso. O religioso muitas vezes é enganador, ilude muita gente, desvia muita gente, escuta muitas vozes falando que é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Deus fala através da vida, Deus fala através da natureza, Deus fala através dos seus filhos, dos seus pais. Deus fala através daqueles que são sinceros na fraternidade, que conversam juntos, que repartem juntos a vida e que querem ajudar uns aos outros. Deus fala através da flor, dos pássaros. Deus fala através do meu corpo, que eu preciso preservá-lo dos desvios, como diz a segunda carta, das imoralidades, porque nós somos habitat do Espírito de Deus. Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito que Jesus Cristo nos mostrou, está presente em nós. E eu não posso me envolver com coisas que estragam a vida minha e dos outros. Deus fala através da vida. O religioso, o ritual religioso, que é muito importante, que faz parte do ser humano, nós precisamos prestar muita atenção dele, que facilmente nos engana. Não é porque veste essa túnica aqui ou veste uma outra roupa religiosa que agora fala o nome de Deus. Quem fala o nome de Deus é Jesus Cristo. Eu estou aqui simplesmente para ajudar a entender Jesus Cristo, e a igreja nos apresenta, então, nesta liturgia, o meio da gente poder conhecer este Filho Jesus, que nos indica o caminho.
que nos traz a verdadeira vida, que quer o bem para todos e quer nos trazer a paz. Mas quem vai construir a paz somos nós, com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.